A testosterona é o principal hormônio masculino. Tem várias ações da testosterona que são muito importantes no nosso corpo, em todo o nosso metabolismo. Então hoje em dia não existe um homem que não esteja preocupado em saber se os níveis de testosterona estão normais, se ele está com níveis adequados naquele momento. Eu sou o Dr. Rafael Ambar, sou médico urologista com especialização em andrologia e eu vou conversar com você nesse vídeo sobre tudo o que você precisa saber sobre a sua testosterona, como funciona a baixa de testosterona, quais são as maneiras que existem para fazer reposição hormonal de uma forma segura para quem precisa e quem é que precisa disso. Bom, vamos começar falando da incidência da baixa de testosterona. Então, no mundo, a gente já tem várias pesquisas mostrando que a testosterona vai diminuir os seus níveis nos homens, especialmente a partir dos 35, 40 anos de idade. A partir dos 40 anos de idade, essa taxa é de 12%. Então, no mundo, 12% dos homens que têm mais de 40 anos têm níveis de testosterona abaixo do normal. Isso vai aumentando com o passar do tempo e conforme a idade avança. Com 50 anos, esse número já sobe para quase 20%. Depois dos 60, 70 anos, essas taxas vão chegar próximas de 30%. Então, é bastante prevalente e a gente recebe todos os dias no consultório pacientes preocupados em saber se a sua testosterona está baixa. E por que ele se preocupa com isso? Porque ele está percebendo queixas que os homens já sabem que podem estar relacionadas a essa baixa de testosterona. Essa baixa de testosterona ela pode ser chamada de formas diferentes. Alguns vão chamar de testosterona baixa, outros vão chamar de andropausa. Academicamente a gente chama hoje em dia de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ou em algumas pesquisas também a gente pode chamar de hipogonadismo de início tardio. De qualquer forma, a doença é a mesma, a situação é a mesma, com vários nomes diferentes. E esses pacientes que a gente recebe, então, na maioria das vezes, eles se queixam de desânimo, diminuição de força muscular, uma queda de performance, queda da saúde masculina de maneira geral. Alguns deles têm sintomas específicos da parte sexual, com diminuição de desejo sexual, diminuição de ereção, diminuição da rigidez peniana. Outros percebem perda de pelos nos membros inferiores, nas pernas, o raciocínio um pouco mais lento, a memória um pouco mais prejudicada, isso também pode acontecer em alguns casos, e principalmente alterações de humor. Então esses pacientes podem estar mais irritados ou mais emotivos, dependendo do jeito um pouco de cada um, mas isso tudo pode estar sendo afetado por uma baixa testosterona. Como é que a gente faz o diagnóstico de um paciente com testosterona baixa? Bom, o diagnóstico é feito com um exame de sangue, é bastante simples de coletar. Esse exame deve ser feito sempre no período da manhã, em torno das 9 horas da manhã, porque é onde a gente tem o nosso pico fisiológico de testosterona no sangue. Então os níveis no sangue eles vão variar ao longo do dia, de forma que no final do dia esses níveis estão mais baixos, por isso a gente sempre orienta que o paciente faça o exame de sangue pela manhã. Além disso, o paciente vai ter então um nível de testosterona que normalmente vai variar entre 300 a 900, no máximo 1000, aqui na maioria dos laboratórios no Brasil. Algumas sociedades internacionais de endocrinologia, de medicina sexual, advogam que na realidade esse limite inferior deveria ser um pouquinho mais alto. Algumas sociedades falam em 350, outras até comentam que a gente deveria considerar o valor de 380. Independente desse valor absoluto, que é apenas um número, o que precisa é a gente fazer uma boa consulta e correlacionar o nível de testosterona no exame de sangue com os sintomas que o paciente tem. Então, num homem que tenha uma testosterona de 300 ou até 280, se ele se sente bem, a performance está excelente, a vida sexual está boa, a força muscular está adequada, ele não tem nenhum sintoma, a gente não tem que tratar esse paciente somente em função de um exame alterado. Agora, o paciente que tem alguns desses sintomas que eu comentei e que tem níveis de testosterona baixos, esse paciente sim merece iniciar um tratamento de reposição de testosterona, porque ele pode também ter outras doenças associadas. Então o paciente que tem baixa de testosterona, ele tem mais chance de ter doenças cardiovasculares, como um infarto, por exemplo, ele tem mais chance de desenvolver diabetes, porque quem tem baixa testosterona acumula gordura abdominal, então tende a ter uma obesidade ou um sobrepeso que podem estar relacionados ao diabetes, entre outras doenças metabólicas e as próprias síndrome metabólica, né, onde a gente tem o paciente diabético, hipertenso, tudo isso junto no mesmo paciente. Então a reposição de testosterona nesse caso vai ser importante para prevenir ou para ajudar no controle dessas outras situações que podem estar associadas também.